Vamos para a palavra. Você me deu uma palavra e eu quero que você abra a sua Bíblia. Deixa eu orar um pouquinho mais aqui. Senhor, eu quero te pedir que tu vá tirando toda a preocupação, toda a ansiedade e vem com a palavra revelada nessa hora. Senhor, direcionada para o teu povo. Damos uma ordem, que todo espírito das trevas, se por acaso ronda esse lugar, nós te mandamos embora agora, em nome de Jesus, para as trevas exteriores, e não toque em ninguém, em nome de Jesus. Senhor, guarda cada casa, cada carro ao sair desse lugar. Nós proibimos acidente, proibimos contrariedade, proibimos briga, proibimos morte, em nome de Jesus. Vem com a tua revelação, vem com a tua graça, com a tua alegria, que te adoramos hoje nesse culto, no nome de Jesus, amém. Aleluia, você pode dizer amém? Toque no seu irmão e diga: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Mateus 6, irmãos. Como eu gosto de me incluir na mensagem, o título dela é Para Onde Eu Estou Olhando. Você pode colocar para onde você está olhando. Mateus 6, você pode acompanhar no telão. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Diga misericórdia. Irmãos, essa é uma palavra de Jesus clara e específica. O Senhor está nos dizendo que os nossos olhos são como lâmpadas, como candeias do nosso corpo. E óbvio que Jesus não está falando desse olhar externo por esse músculo do olho, por aquilo que se vê. Mas o olhar, Jesus está falando de visão, de cosmovisão, de filosofia de vida, de perspectiva, como eu olho. Os seus olhos são a candeia do seu corpo. Como você enxerga, é a candeia do seu corpo. Se a sua maneira de olhar for boa, todo o seu corpo será bom. Se o seu olhar for ruim, todo o seu corpo será ruim. Então, e o Senhor vai dizendo: se eles forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, e como será grande as trevas. E eu desejei, a partir dessa palavra de Jesus, que hoje, após esse culto, você possa ter uma olhada diferente, uma perspectiva diferente. Irmãos, e você sabe que toda convicção, ela é inimiga da razão. Desculpe. Toda convicção, ela pode ser inimiga da razão, da lógica. Como toda convicção bíblica lhe dá segurança, mas algumas convicções, elas podem ser uma prisão dentro de nós. Algum conceito, alguma maneira de olhar a vida. Todo homem não vale nada. Toda mulher do Maranhão, toda mulher da Imperatriz, todo político, sei lá. Essa maneira de generalizar é perigosa. Mas os traumas, as experiências da pessoa faz ela começar a ser convicto de coisas que ela se torna escrava deles. Essa é a maneira de olhar a vida. E a nossa perspectiva precisa ser segundo o olhar de Deus. Você pode dizer amém? Senhor, eu quero enxergar segundo o teu olhar. Eu quero ter a tua visão. Um dia a pastora Jaqueline, que está em Curitiba, pregou sobre essa cosmovisão bíblica. Muita que não dá para eu pregar hoje aqui. Mas, irmãos, por exemplo, uma cosmovisão bíblica é a visão das pessoas da história é que ela é cíclica, quer dizer, é um ciclo, e vamos vivendo e vamos vivendo. Não, nós cristãos compreendemos que a história é cíclica, parece cíclica, mas ela é comum. Ela é a espiral caminhando para um propósito. Os homens estão fazendo a história, mas Deus está dirigindo e levando para onde Ele quer.
Você pode dizer aleluia? Às vezes, irmãos, nós parecemos que o diabo está no controle da história, que os homens poderosos estão fazendo. Irmãos, engano deles. Deus está conduzindo a história para onde Ele quer, e Ele quer conduzir a sua. Ele quer conduzir a sua família, a minha, dessa igreja, da cidade imperatriz do Brasil. Não se engane, nenhum homem pode impedir Deus de levar a história para onde Ele quer. Por isso nós vamos orando e concordando com o que Deus quer. Então, isso é uma cosmovisão. Tem gente, irmãos, que ele crê que o que está acontecendo ele não pode mudar. Não, isso é sorte, isso é destino. Não, irmãos, nós não cremos em sorte nem em destino, cremos em propósito. Nosso Deus tem um propósito e Ele vai direcionar a nossa vida. Eu vou buscar o Senhor para conhecer esse propósito. Então a sua cosmovisão precisa mudar. Há muita coisa, irmãos, nossa, que ela é longe da Bíblia. Nós somos um povo sem Bíblia. A Bíblia chegou nesse país, irmãos, há pouco mais de 130 anos atrás, mais ou menos. A Bíblia era perseguida nessa nação. Mais de 150 anos, mais ou menos. Os primeiros evangélicos chegaram aqui em 1839, vindo de Portugal. Mas em 1857 chegaram os irmãos presbiterianos, em 1880 chegaram os batistas, em 1910 a Assembleia de Deus, 2 suecos, e vem outros ministérios. Nós somos um país sem Bíblia. Hoje é que a Bíblia chegou na mão de todas as pessoas. Mas os cultos eram em latim, numa língua que o povo não entendia. Só os religiosos entendiam a Bíblia. Você pode imaginar quanta coisa foi construída na nação brasileira fora de uma visão bíblica. Então muita coisa do que a gente crê, irmãos, não é de Deus. Mas vá orando, diga: Senhor, eu quero ver como o Senhor vê. Aleluia. E eu quero lhe mostrar algumas olhadas da Bíblia que são contrárias a de Deus. Primeiro, eu quero que você leia comigo lá em Gênesis 19, quando a gente trata da mulher de Ló. O pano de fundo desse texto, irmãos, é que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele mandou 2 anjos. A imoralidade era tanto, você vai ler isso em casa. A imoralidade era tanta, se você quiser, que quando os anjos chegaram na casa de Ló, eles queriam pegar os anjos para transar com os anjos, os homens. E Ló ficou desesperado. E eles iam fazer aquilo. E os anjos deram uma ordem que todos eles ficassem cegos. Algo extraordinário. Aquilo não aconteceu, obviamente. Os 2 homens, que eram os anjos, perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos esses anjos imperatriz, amém? Amém? Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Então Ló foi tratar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Aleluia. Assim que tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás. Estão aqui comigo? Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. 24. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló
olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Vamos repetir comigo? Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Irmãos, um dos primeiros olhares que nós não vamos olhar é para o passado. Nós vamos buscar o passado em cura interior. A gente vai precisar voltar ao passado para perdoar. Nós vamos voltar ao passado para consertar, para nos reposicionar. Nós vamos buscar o passado até para crer, porque Jesus Cristo morreu 2000 anos atrás, é passado para esse presente que nós estamos hoje aqui. Nós podemos invocar o passado, irmãos, para consertar, mas nunca para nos paralisar. Algumas pessoas, irmãos, a visão delas é que o melhor sempre foi ontem, é que o melhor foi lá. Pessoas que estão hoje dizendo: eu trabalhei muito para Deus, e hoje? Eu disse para um homem outros dias atrás: meu filho, a roça que tu plantaste, o legume que tu pegou espiritual, as bênçãos que tu pegou, meu filho, esse paiol está secando. Tu não estás plantando nada para Deus. Tu vai viver como? E ele diz: é verdade. Então, o seu passado, você trabalhou para Deus, mas precisa estar hoje. Essa mulher de Ló, irmãos, ela desobedeceu uma ordem de Deus. Quantos estão em Imperatriz há mais de 10 anos? Que não foram forçados, que estão aqui? Pois é. Isso aqui é um lugar maravilhoso, irmãos, não é? Eu cheguei aqui quando eu tinha 15 anos de idade. Então você imagina, aquele poeirão, aquelas águas correndo no meio da rua. Aquela era a nossa cidade. E o povo de Deus foi orando, e a cada dia ela vai se melhorando a cada dia, porque ela vai ser um celeiro de missionários, um dos melhores lugares do Brasil de morar e do mundo. Aleluia. Ore por ela. Irmão, a mulher de Ló olhou para trás numa desobediência. A Bíblia não diz porque ela olhou para trás, mas eu imagino, irmãos. Ela disse: deixa eu dar uma olhadinha. Eu fui tão feliz nessa cidade, criei tanta galinha aqui, sei lá. Tive tanta amiga. Minhas filhas nasceram aqui, não sei o que fez. Mas Deus estava dizendo para ela não olhar para trás. E ela desobedeceu. E nessa olhada para trás, irmãos, ela ficou paralisada lá. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Estátua e de sal. Parada no tempo, ia decompor. Quando você for lá em Israel, você vai ver, amém? A tradição em Israel é que ali onde é o Mar Morto, a densidade mais baixa da terra, o lugar mais baixo da terra, ali era Sodoma e Gomorra. Você vai ter ver muitas coisas de sal. Muitas, como se fosse estrutura, de sal. Ali a gente não morre afogado naquele mar. A gente fica sentado. Pode ler jornal, pode boiar, não morre. 30% é sal. Também uma gota se bater no seu olho, você fica doido. Vamos lá. Aquela mulher olhou para trás, irmãos, e ela ficou paralisada. E olha aqui para mim, irmãos, em nome de Jesus, nada pode paralisar você. Se esse passado seu foi traumático, dolorido, de rejeição, de sofrimento, eu não sei o que foi, mas em nome de Jesus, ficar com o olhar fixo no passado é impedir que Deus entregue para você um tempo novo, uma planície nova, um projeto novo, uma vida nova. O inimigo, irmãos, ele é pai da mentira. Você não é esse passado, irmãos. Aqueles que estão em Cristo, Ele torna cada um de nós uma nova criatura. Ele tem uma nova história para contar, para criar na nossa vida. Então, cuidado com o seu passado, irmãos. Eu não sei como foi o seu, mas ele não pode estar conduzindo a tua perspectiva, o teu olhar. Se alguém está olhando para trás, irmãos, no mínimo ele vai tropeçar. Como eu posso seguir olhando para trás? Você pode voltar para restituir, para consertar, para perdoar, mas para viver, precisa resolver. E disse Josimeia
que tudo que se enterra vivo nunca morre. Você vai enterrar o seu passado bem enterrado, bem resolvido. Você não pode deixar um passado para lá, não. Está na mão de Deus. Eu deixei para lá, não quero nem lembrar. Quero nem lembrar. Não, você tem que lembrar para resolver. Mas você não pode lembrar, irmãos, para morrer, como eu já vi muita gente morrendo. Diga comigo, o passado não é onde eu estou colocando meu olhar. Amém? O passado não é o lugar onde nós estamos colocando o nosso olhar. E essa galerinha mais nova, graças a Deus, vai construindo uma realidade nova. O melhor de Deus está por vir. Repita comigo, o melhor de Deus está por vir. Aquilo que os olhos não viram, que o coração não foi capaz de pensar, é o que Deus tem para nós. Ele diz no livro de Jeremias, ele é que sabe os planos que tem para nós, planos de paz, planos de nos fazer prosperar. Então resolva esse passado. Aleluia, resolva esse passado. Deixa eu dizer um dia conversando com minha esposa, nós conversando, parece que os ex-ladrões, ex-macumbeiro, ex não sei o quê, ex-assaltante, ex-usuário de droga, parece que os ex crescem ligeiro dentro da igreja e os outros que estão ali que nunca não crescem. E nós começamos a conversar, sabe por quê, irmãos que vencem? Porque eles vêm para a luz, rasgam o passado deles, confessa tudo, e avança. Se desliga desse passado velho. Aí está algum de nós aqui dentro da igreja amarradinho, escondendo. Meu amigo, Jesus Cristo disse, eu vim buscar e salvar o que se achava perdido. Então, o seu passado não pode ser onde o Senhor põe o seu olhar. De trauma, de rejeição. Irmãos, nós já encontramos, eu e minha esposa, encontramos alguém na Inglaterra. Sabe nem dizer onde era, né? Na Inglaterra. Eu e a pastora Fátima Washington, com a cinza do homem, do esposo, que tinha sido homem de Deus, dentro de um vaso. E só que nós não sabíamos daquele negócio. Nós começamos a orar por ela e Deus começou a falar de tristeza. Irmã, que tristeza é essa? E não era porque era viúva. Irmão, ela estava morando com o morto. O morto estava lá dentro da casa, olhando todo dia para aquele morto. Nós já encontramos gente, irmãos, que o quarto do filho que morreu está lá intacto desde que ele morreu. Guarda-roupa do marido que morreu, está lá as roupas todo dia do marido. Irmãos, isso é um passado que você precisa resolver. Você está com a síndrome da mulher de Ló? Não, irmão, já morreu. Quem morreu foi ele, você não. Depois que meu marido morreu, minha vida acabou. Que conversa, irmão? Depois que meu filho morreu, a alegria acabou para mim. Irmão, você está profetizando? Diga, não, foi uma grande tristeza e eu estou pedindo a Jesus para tirar. Meu marido era meu companheiro, minha esposa é minha companheira. Mas, irmãos, ele morreu. Se morreu, peça a Deus que Ele fortaleça para você caminhar. Pode dizer amém? Em nome de Jesus, irmãos, e nós teremos percas na vida, irmãos. Nós vamos ter, essa é a vida. Agora, irmãos, o nosso olhar não pode estar no passado. Em nome de Jesus, o seu olhar não pode estar no passado. Resolva o seu passado e viva para a glória de Deus. O seu olhar não pode ser o da mulher de Ló. O melhor não está na Sodoma e Gomorra. O melhor está na planície onde Deus quer me dar um novo tempo. Alguns de vós, o Senhor vai tirar de lugares grandes, empresas grandes, cidades grandes, projetos grandes, igrejas grandes, e vai levar para coisas pequenas, porque essa coisa pequena vai ser tão grande e maior do que aquilo que um dia Deus lhe tirou. Deus estava tirando Ló de Sodoma e ele não tinha ideia do projeto grande que ele ia ter. Não fica aí, Deus lhe ama e tem um propósito. Você pode dizer amém? Esse é o primeiro olhar que você vai tirar. O primeiro olhar. Irmãos, e esse olhar é determinante na sua vida. Eu preguei aqui, como no dia que eu preguei Vencendo os Gigantes, quando Davi, aquele adolescente, olhou para aquele cara de mais de 3 metros, gigante, todo mundo com medo dele. E Davi, que tinha uma perspectiva bíblica do poder de Deus, uma perspectiva da aliança, ele disse: ei, quem é esse circunciso? Quem é esse que não tem aliança com Deus? Porque a circuncisão
era símbolo de quem tinha aliança com Deus e ele não tinha. Quem é este que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era um menino, irmão, e tinha uma perspectiva grande. Do jeito que uma outra menina, que é Santa Maria, tinha de 13 para 17 anos. O velho Zacarias, pai de João Batista, sacerdote, trabalhava para Deus a vida inteira. Quando o anjo disse: Ei, Zacarias, a tua oração foi respondida. Mas a oração dele, irmão, fazia anos que ele pedia por um filho. Passou décadas e a oração não foi respondida. O anjo chegou e disse: Ô Zacarias, aquela tua oração foi respondida. Zacarias já era velho, não levantava mais de manhã. Isabel não menstruava mais. E ele disse: como que eu vou ser pai, velho do jeito que eu sou? Ele olhou com um olhar, com uma perspectiva humana. E ele conhecia a Bíblia, irmãos. Como é que Sara engravidou? Como é que Abraão engravidou? Como é que Rebeca engravidou? Como é que Raquel engravidou? Como é que Ana engravidou? E o anjo disse: ó, pastor velho, tu vai ficar mudo, crente velho, até o dia que o menino nasceu, para tu aprender a crer. Anjo zangado é um perigo, viu, irmão? Irmãos, e Maria, aquela menina analfabeta. Maria era analfabeta, com toda certeza, não sabia ler. Ela era da tribo de Levi, mas não era mulher, só Jesus. E quando o anjo chegou com aquela proposta daquilo que nunca tinha acontecido com ninguém, não tinha nenhum relato bíblico da história do povo de Deus que tinha acontecido de uma virgem engravidar sem uma relação sexual. E a menina disse: cumpra-se a tua vontade. E aí? Tinha uma perspectiva diferente, irmãos. Em nome de Jesus, envelheça, mas mantenha a convicção de um adolescente, daquele que é capaz de crer, que é capaz de sonhar. Se você não for viver, se você tiver velho 80, 60, 90 anos, se você acha que não vai viver, continue orando, porque a orações não apodrece. Você vai saber um dia na eternidade como Deus cumpriu o que você pediu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. A Bíblia fala de Josué e Caleb. Josué e Caleb, irmãos, foram espiar a terra junto com mais 12 homens. E eles trouxeram de lá os frutos. Bota aí, minha filha, por favor. Eles vieram de lá com algo extraordinário. 2 homens carregando um cacho de uva. Olha aí, irmãos, isso é hoje em Israel. Hoje em Israel está acontecendo, irmãos, o que aconteceu lá na época. Diga glória a Deus. Tem cacho de uva maior do que esse, irmãos. Eles voltaram de espiar a terra e viram de como a terra era extraordinária. Não tinha adubo, não tinha nada. Cachos de uva de 2 homens carregando. Irmãos, e eles viram toda a beleza da terra. Mas a cosmovisão dele, a visão deles era: olha, pronto, é isso aí que eu queria. Parabéns, meus filhos. Isso é uma foto recente. Irmãos, diga comigo, ele é o mesmo Deus. Irmãos, sabe o que acontece? 12 homens foram, 10 voltaram dizendo: lá tem uva mesmo, lá tem fartura. Menino, mas o povo de lá, eles vão matar nós. Não vão conseguir não. Esquecer de tudo que Deus tinha feito, obrigado. Esquecer de tudo que Deus tinha feito. Esquecer de tudo que Deus tinha feito. E só Josué e Caleb disse: se o Senhor for conosco, diga comigo, se o Senhor estiver comigo, diga, se o Senhor estiver comigo. Diga de novo, se o Senhor estiver comigo. E sabe quando é que Ele está com você? Se você estiver com Ele, irmãos. Deus não deixa ninguém, agora a gente que deixa Ele. Se você estiver com Ele, vai pedir tudo o que quer, Ele vai lhe dar. Se a palavra do Senhor permanecer em você, a sua palavra será dele. Em nome de Jesus. Josué e Caleb tinham uma visão diferente. Josué e Caleb, irmão, não estavam olhando para o passado da destruição, mas para o futuro que Deus podia fazer. Eles tinham visto Deus fazer coisas extraordinárias. No nome de Jesus. Por onde você está olhando? Irmãos, e acontece algo interessante. Lá em Números 21, o povo de Deus está caminhando para
para a terra prometida. Eles partiram eles do monte, Números 21. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo veio a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e a coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Você pode dizer amém? Irmão, uma cena terrível. Toda murmuração gera morte. Diga comigo: toda murmuração, toda reclamação gera morte. Eu não sei que tipo de serpente vem. Um dia Miriam se revoltou contra a liderança de Moisés. Ela tinha criado Moisés. E ela pegou uma leprazinha, passou uns dias fora do arraial. Mas aqui, irmãos, Deus mandou cobra. E morreu muita gente. Aliás, irmãos, aprenda um princípio desse texto, viu? Jovens e mais velhos. Quem arranca a maldição da desobediência é o representante a quem você desobedeceu. Quer ser abençoado na vida, se desonrou seu pai e sua mãe, peça perdão a eles e eles que podem lhe abençoar. Foi rebelde para com a liderança, para com o líder, é esse líder que você pede perdão e é ele que conserta, ele que vai a Deus para limpar seu passado. Não vá se limpar sozinho com Deus, sem consertar com quem você errou, que é tempo perdido. Vá à pessoa e ela libera a bênção na tua vida, porque onde está o lugar da desobediência está o lugar da bênção. Olha para cá. Irmão, você pode imaginar uma cobra lá no alto e cobra no chão. Eu imagino. Chegar no céu eu vou perguntar: mas será que era assim? Eu imagino, irmãos, que os caras pensaram assim: olhar para o alto? Não, menino, eu vou me livrar das cobras aqui. Eu vou me livrar delas aqui. Mas a palavra de Deus, a orientação de Deus, é que a cura estava no alto. Não é lógico, irmãos. Às vezes nós estamos olhando para o problema, para a limitação, e esquecendo que a recomendação de Deus é que a cura está no alto. A Bíblia diz que essa serpente representava Jesus, representava a fé nele. Quando você for em Jerusalém, você vai saber. Jesus morreu no monte, no lugar alto. Morreu numa cruz, no lugar alto. O monte era alto. Estava no lugar mais alto que é Jerusalém. E hoje ele está no lugar mais alto ainda, que é a presença de Deus. Irmãos, para onde você está olhando? Jesus está dizendo: tira o teu olhar de onde há morte e olha para onde tem vida. A terra é símbolo, irmãos, do homem. Por isso vem de humus, humano. Tira o olhar do homem. Irmãos, o Deus dessa terra hoje é o homem. Todo mundo moderno, todo esse mundo que vemos hoje, o homem é o centro. Se você vai lá do Oriente Médio, das pessoas ricas, de Dubai para o lado de cá, se você chega na Ásia, no restante da Ásia, na Europa, aqui na América do Sul e na América do Norte, o homem é o centro. Olha para os prédios, irmãos. Os maiores prédios até a Idade Média eram os prédios da religião, da fé. As maiores construções hoje são para as pessoas morar, e os grandes shoppings são as grandes igrejas do momento. O que é para o homem? O homem virou Deus.
A maioria das pessoas, o olhar dela está para baixo, para o conforto, para o prazer, para o entretenimento. Diga misericórdia. Irmãos, e é difícil olhar para o alto, quando eu estou tentando me dar bem aqui. Mas olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12. Olha o que o texto diz, a partir do 1, Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Vamos ler comigo? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Minha filha, acha aquela outra versão do primeiro versículo, por favor. Irmãos, eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para onde? Para Jesus, que é o autor, o que começou a nossa fé e que vai concluir essa fé. Para esse lugar alto, irmãos, os nossos olhos fitos em Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que é do alto, nisso pensai. Tudo que é do Pai das luzes, nisso pensai. A nossa visão humana é para baixo, é para aqui. Irmãos, a maioria de nós agora queremos viver na terra. A terra passou agora a ser o paraíso. Não, irmãos, a igreja do Senhor vai ser arrebatada, viu? Essa terra vai ficar, por testemunho de Jeová, desculpa, mas é verdade, e para quem mais quiser. Essa terra vai ficar para a grande tribulação. Nós vamos subir. A noiva do Senhor sobe. Aqui é um lugar de provação. E se você perguntar para mim onde é o céu é o fim de uma vida com Jesus. E onde é o inferno, é o fim de uma vida sem Jesus. Pode morrer sem ele, você vai bater lá. Jesus diz, eu vou preparar o lugar. Ele foi preparar esse lugar, e onde ele estiver, nós vamos estar. Então, a terra não é nosso lugar, irmãos. A Bíblia diz que Apocalipse diz, o Senhor trouxe um novo céu e uma nova terra. Mas, irmãos, não quer dizer que nós vamos habitar nesse lugar. Se for aqui, será totalmente diferente. Você só tem a cosmovisão da terra, de se dar bem, de comprar um carro, um apartamento, de passear, de viajar, de pecar, de ter prazer, de comer do que é bom. Isso é passageiro, meu amigo. Mais dinheiro que o Gugu tinha, morreu. Agarrado ao que é terreno, tudo vai passar, só não passa o que é eterno. Aleluia, se agarra a isso, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Numa escuridão, numa falta de direção, irmãos, nós temos tudo mudando, a leis mudando, os conceitos mudando, a filosofia mudando, o conhecimento muda. Alguém me disse essa semana, pastor, da igreja pentecostal menonita, casou 2 homens, porque se casava lá no cartório. Misericórdia, irmãos, tudo está mudando, coloca os olhos em Jesus. A República Federativa do Brasil vai mudar ainda, mas a República Federativa do céu não vai. Nesse mundo de dúvidas e incerteza, olhe para Jesus. Aleluia. Há muitos anos atrás, Bruce Oliver, um missionário americano que era missionário em Corrente, no Piauí, no sul do Piauí. Escolas e projetos sociais, igrejas. Eles tinham um avião. E uma noite, uma criança adoeceu e precisava de socorro, e era grave, e não tinha condição. Teresina longe. O único recurso que tinha era Brasília. Mas o Bruce Oliver, naquele avião dele, não tinha carta, não tinha autorização para pilotar de noite. E muito menos tinha
luz no aeroporto ali do interior. Mas alguém disse assim para ele: pastor Bruce, se o senhor entrar nessa escuridão, o Piauí chove pouco, só tem estrela, o senhor pode olhar para o Cruzeiro do Sul, marque o Cruzeiro do Sul nas constelações, você vai chegar em Brasília. As pessoas que tinham carro, várias, chegaram na frente, na pista do avião, ligaram seus carros e iluminou a pista. E ele, com a coragem, com a vontade de salvar uma vida, decolou, com risco de ter a carteira apreendida, se lançou em rumo a Brasília. E ele dizia: na escuridão da dúvida e incerteza, eu só sabia que o Cruzeiro do Sul me levava até Brasília. E ele me disse assim, nos disse assim um dia: tem horas que só a cruz de Cristo nos conduz para um lugar seguro. E graças a Deus ele chegou em Brasília, aleluia, para socorrer aquela criança. No final da história, a criança veio a falecer, mas ele não teve a carteira apreendida e socorreu aquela criança e fez o que podia fazer. Irmãos, em alguns momentos, tem tanta filosofia, o tempo muda, as coisas vão se tornando modernas, a tecnologia. Mas uma coisa permanece no meio dessa escuridão: é Jesus Cristo de Nazaré que conduz a nossa vida. E você tem o princípio de amar Ele e amar pessoas, amar Ele e amar o próximo. E esses princípios são suficientes para você discernir e entender o que Ele quer da sua vida. Tenha os olhos fitos em Jesus. Diga comigo: meus olhos estão postos em Jesus. Vamos lá? Meus olhos estão postos em Jesus de Nazaré. Irmãos, e nessa perspectiva, nessa cosmovisão, nós vamos alterar muita coisa na nossa vida. E deixa eu dizer um pouco mais. Olha, coloque aí, botou lá, né? Coloca naquela versão antiga. Irmãos, o texto nessa versão diz assim: estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, diz: deixemos todo embaraço. A NVI que eu li, ela diz assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Uma versão mais antiga diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos odeia e corramos com perseverança. Ele diz assim: nessa missão nossa, irmãos, olhando para Jesus, mas tem alguma tarefazinha que nós precisamos fazer. Quem livra, quem deixa todo embaraço, quem se livra do mal somos nós. A ação aí, o verbo, é sofrido, é uma ação humana. Deixemos todo o embaraço. Embaraço é aquilo que amarra, que enlinha a gente. Na língua espanhola, uma mulher está embaraçada quando está o quê? Grávida. Uma mulher grávida é uma mulher embaraçada, limitada. Embaraço, quem criou galinha, os pintos criados assim no mato, de vez em quando eles enrolavam se enlinhava. Uma das maneiras de pegar avestruz ou ema é pegar uma corda de 1 metro e pouco, com 2 pesos nas pontas, e lançar nas pernas dela e enrolar. Ela cai, é embaraçada, enlinhada. O que é que está embaraçando você? Enlinhando. O que é que lhe amarra? É você que deixa o embaraço. O embaraço pode ser uma filosofia de vida. O embaraço pode ser um conceito. O embaraço pode ser uma maneira como você olha as coisas. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Vamos dizer comigo? Deixando todo embaraço. É você que deixa. E o pecado que de tão perto nos odeia. Acorde para ele está rodeando. E vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Na medida que a gente deixa todo embaraço, deixa aquilo que você sabe que é pecado. Irmãos, tem coisas, hoje eu só não chamei o homem de ignorante, porque era um pastor. Ele tem diabetes, muito magro. Antes do almoço, ele está com um copo de Coca-Cola. Tem um problema com Coca não, irmão? Por favor. Falei tanto de Coca hoje, né?
Mas se você for inteligente, deixa aquela porcaria. Olha. Irmão, refrigerante só serve para quem é dono de indústria. Vamos lá. Procure aí. Veja se Coca-Cola presta. Olha. Irmãos, e eu disse, como é que a pessoa é irresponsável para com ele mesmo? Eu sei que a gente erra, sabe que não deve comer uma coisa e come. Mas, meu amigo, um homem com diabetes toma um copo de Coca-Cola. Eu fiquei espantado, estou escandalizado até agora. Diga comigo, quem tem que se livrar, quem tem que deixar algumas coisas sou eu. Irmão, não diga, ô Senhor, me ajuda. O Senhor pode lhe ajudar, mas você que tem que deixar. As ações, irmãos, da vida cristã, elas não estão com Deus. Quem é agente de cura, quem é agente de salvação, quem é agente para falar a palavra de Deus, sou eu. É eu que sou agente. Eu também sou agente para deixar algumas coisas e caminhar olhando para Jesus. Porque nós, os homens, podemos falhar, mas Ele não vai falhar. Agora, olha aí, irmãos, olha o que o texto diz. Na luta, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Assim, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam a nós e os respeitavam. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam o caminho reto para os seus pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Igreja, o sofrimento é em alguns momentos, uma maneira de Deus nos aprovar. Foi assim para José do Egito, foi assim para José de Maria, foi assim para Jesus, foi assim para Jó, foi assim para aquele cego que nasceu cego para a glória de Deus. Mas olha, irmãos, outras coisas, elas são resultado da nossa desobediência ou dos nossos pais. E no nome de Jesus, nessa caminhada, irmãos, compreenda que Deus vai nos disciplinar porque Ele nos ama e não porque Ele está nos rejeitando. Às vezes eu tenho uma cosmovisão de que se eu estou sofrendo é porque Deus é mau, porque Ele não me deu. Irmão, cresça na sua fé. Quanto mais o Senhor lhe der, mais Ele vai cobrar de você. É uma palavra de Jesus, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, você está crescendo em Deus, você tem luz a respeito de Deus, tem conhecimento a respeito de Deus, pois Ele vai tratar você segundo essa luz, segundo o tempo que você está vivendo. Em nome de Jesus, tenha uma cosmovisão correta de que a disciplina que Deus nos trata, não é porque Ele nos reprova, é porque Ele quer nos aprovar. Aleluia. Em nome de Jesus, olhe para Jesus, compreendendo que Ele é seu Pai. E se Ele é seu Pai, e você está concordando com Ele, que só vai acontecer aquilo que é a vontade dEle. Nem todo sofrimento é Deus retirando a mão, é Deus lhe dando a mão para levantar para um nível maior. Às vezes, alguns de vós são tão teimosos, tão obstinados, que só uma disciplina de Deus para lhe corrigir, para lhe trazer de volta. No nome de Jesus, para onde você está olhando? Para o passado? Para baixo? Você está olhando para onde? Olhe para o alto, para Jesus Cristo de Nazaré, e saiba que Ele vai lhe conduzir numa caminhada. Altere a sua visão. Você tem um Deus
que lhe conduz. A Bíblia diz em Isaías 57:15 que Deus habita no mais alto e sublime trono, mas Ele habita também aqui na terra com o contrito de espírito, com o humilde de espírito. Habita em você. Em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de você alterar seu olhar. Tem muita visão sua errada. As coisas estão acontecendo, os homens estão fazendo a história, mas seu Pai haverá de conduzir a sua para um lugar determinado, para um tempo seguro, para uma hora que Ele deseja lhe colocar, para uma posição que Ele deseja lhe colocar. Você pode dizer amém? Eu queria que você ficasse em pé.